Bom, os hospitais israelenses declararam preparados para eventos com vítimas em massa, ou seja, a inteligência israelense, ela sabe que se houver um ataque massivo, infelizmente haverão vítimas. Israel está alertando o Hezbollah e o Irã. Se houverem vítimas civis israelenses, a resposta ela será grandiosa e será desproporcional ao que acontecer com os civis, justamente para tentar dissuadir esses grupos terroristas de atacarem massivamente. Bom, Israel está precavido, os hospitais israelenses declararam prontos para eventos com vítima em massa. Desde o início da guerra, os hospitais realizaram exercícios, armazenaram suprimentos e transferiram enfermarias para o subsolo, preparando-se para os piores cenários com a cooperação da MDA. Né? Em todo Israel, os hospitais estão em alerta máximo, preparando-se para uma guerra com o Irã e o Hezbollah, que pode causar muitas vítimas. O Ministério da Saúde, o ministro da Saúde, Uriel Buzo, convocou uma série de avaliações de prontidão médica com diretores de hospitais e executivos de organizações de manutenção da saúde na semana passada, após duplos assassinatos do chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teherã, e o chefe militar do Hezbollah, Fouad, em Beirute. Buzo discutiu a preparação para emergências, incluindo informações sobre áreas seguras, suprimentos de emergência, defesa cibernética, assistência médica mental e maneiras de aumentar imediatamente os níveis de prontidão. E principalmente, Dr. Yosef, Israel disponibiliza aos seus cidadãos a assistência psicológica. Né? É difícil. É difícil você estar na beira da guerra, mas Israel tem alguns valores, alguns segredos para continuar prosperando no meio da guerra. Porque se você chegar em Israel hoje, sim, no norte, há uma grande dificuldade, principalmente com o turismo, porque Israel, a sua economia, né, também é movimentada pelo turismo, e em algumas regiões esse turismo já está limitado justamente por conta dos ataques. Mas Israel tem uma resiliência e ele está funcionando normalmente nas outras regiões. As crianças estão indo para as escolas, né? As famílias estão indo para os seus devidos trabalhos, fazendo os seus afazeres, e tudo continua, o judeu religioso continua indo para a sinagoga e a vida continua em Israel. Em prontidão, sim, porque todo cidadão israelense é um potencial militar, pronto para a batalha. Mas Israel, ele não está parado, né? Esperando, né? Se vitimizando, quando que vai acontecer o ataque? Não, Israel sempre está pronto. Por quê? Existem valores, existem códigos dentro da sociedade israelense que não permite que ela sofra com o medo e com o pânico. Nós vamos falar sobre isso também, você vai entender um pouco sobre isso. Bom, Dr. Yosef, há essa normativa para o cidadão israelense não parar. Não parem, não se amedrontem, continuem suas vidas normalmente. O Dr. Yosef teve em Israel direto, né? Está lá sempre, e o cotidiano em Israel, ele se adapta, mas ele não para, Dr. Yosef. Justamente. Veja, eu quero fazer um adendo importante aqui que eu falei sobre a questão psicológica, fazendo um comparativo aí entre os inimigos de Israel, a população iraniana, a população dos países que circundam Israel e as pessoas que compõem os grupos terroristas, são os braços armados, mas existe uma coisa interessante que é importante também mencionar aqui, que diferente dos demais estados, por exemplo, o Irã, ele tem uma população muito grande e a maioria da população vive as suas vidas normalmente, né? Levantam para trabalhar, vão para os seus trabalhos, vivem a vida do cotidiano, enfim. A mesma semelhança são países, por exemplo, como, não vou dizer ali, obviamente, a Síria, porque está um país totalmente destruído pela guerra, mas a Jordânia aqui um pouco mais para cima, o Egito, o próprio Líbano, né, também são países que têm a sua vida cotidiana. Israel, ao contrário, a grande maioria da população são ex-militares que passaram pelo período regular de formação dentro das forças de defesa, né? Nós sabemos que em Israel toda pessoa
todo cidadão israelense ele é obrigado a servir o exército, com aquela pequena margem de população, que são alguns religiosos, que têm o privilégio de não serem obrigados a servir o exército. Mas, em regra geral, a grande maioria da população israelense, né, de 18 anos para cima, tem experiência militar, tem um acompanhamento psicológico, tem um controle psicológico muito maior, porque já serviu às forças de defesa, a mulher obrigatoriamente por 2 anos, o homem no mínimo por 3 anos. Então são pessoas que já tiveram um certo acesso, já sofreram o chamado fator estressor, né? Já sabem conviver com a pressão psicológica e, de certa maneira, vamos dizer assim, conseguem lidar melhor com a circunstância. Então, Israel tem esse diferencial em contrapartida ao que eu havia falado no meu diálogo anterior. Então, Israel está preparado, toda pessoa que serve o exército, obrigatoriamente, ele conhece as técnicas, pelo menos as técnicas básicas de defesa interno e territorial, ele conhece as técnicas básicas de efetivação ali do UPH, né? De APH, melhor dizendo, que é o atendimento médico hospitalar de emergência, faz parte do currículo de toda a formação básica do soldado israelense, né, o atendimento médico hospitalar. Ele consegue lidar com situações de estresse no momento de combate, de guerra, de uma explosão próxima à sua residência, que atinge algumas pessoas. Ele tem efetividade para isso. E a maior prova são as tentativas de ataques ou ataques frustrados com facas ou mesmo com arma de fogo, que acontece em Israel, de pessoas que adentraram ilegalmente ou que têm um visto de trabalho dentro do território de Israel, fora ali da conhecida Cisjordânia, né, que é Samaria e Yehudá. Aquelas pessoas que vivem ali têm, em certas ocasiões, certas épocas, por um determinado período de tempo, eles têm a liberdade de transitar dentro de Israel para efeito de trabalho. E essas pessoas são, às vezes, vamos dizer assim, recrutadas por esses grupos terroristas para efetuar ataques contra cidadãos israelenses. E nós vemos a pessoa efetua o ataque e segundos depois ela é neutralizada por cidadãos que estão circulando, que obviamente estão armados e conseguem imediatamente eliminar a ameaça de forma instantânea. Então Israel tem também esse diferencial e o governo obviamente está trabalhando desde o início do conflito, principalmente quando o conflito ele se acirrou mais, se tornou mais ferrenho no norte de Israel com o grupo terrorista Hezbollah, começou a orientar os seus cidadãos, relembrar, fazer uma espécie de reciclagem sobre esses procedimentos de emergência em caso de ataque, como aquisição de produtos de primeira necessidade, uma lista de produtos de higiene pessoal, de tratamento médico, de alimentos básicos, vamos dizer assim, fazer um estoque de água potável e assim por diante para os seus cidadãos. E isso já vem acontecendo já desde o início, e agora com mais afinco, com, vamos dizer assim, o Estado israelense, prevendo a iminência, a possibilidade de um ataque mais maciço, está fortalecendo essas ideias e transmitindo instrução aí para os seus cidadãos.